Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao canal Arquivisa 3D, meu nome é Alisson. E pessoal, no vídeo de hoje, como eu disse, eu vou estar mostrando para vocês através de um vídeo que eu separei em duas partes, tá beleza? Como que vocês conseguem aí estar fazendo as suas próprias animações utilizando o Lumion. Tudo que vocês precisam saber desse programa para começar aí configurar suas próprias animações e renderizar elas, para depois, se você quiser editar aí num editor de vídeo externo como o Adobe Premiere, que eu tenho um vídeo no canal sobre o Adobe Premiere também, aí fica por sua conta, beleza? Então pessoal, só antes de mais nada, só vou pedir o apoio de vocês. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve aí, deixa um joinha pra gente, ativa também o sininho das notificações, assim sempre o YouTube vai estar te notificando quando sair um novo tutorial, uma nova dica aí que pode estar te ajudando. Beleza pessoal? Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Porém, o que eu aconselho, pessoal? Vamos estar excluindo isso aqui, ó. Limpar efeitos. Ou poderia ter clicado aqui na lixeirinha dele duas vezes, que eu poderia ter deletado o efeito individualmente ali também. Esse efeito aqui, ó, como vocês viram antes, eu já copiei ele, né? Vou copiar de novo. E agora eu vou deletar ele. O que eu vou estar fazendo? Eu vou clicar aqui em filme inteiro. E agora eu vou botar o efeito de mover massa. Colar as configurações. E agora, como eu tenho 3 takes, né, reparem aqui que tem a divisão do primeiro para o segundo. E aqui está a divisão do segundo para o terceiro take. Vamos estar executando aqui para ver como é que está isso aí. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente coloca o efeito de movimentação no filme inteiro, o personagem ele já vai sair no próximo take exatamente no ponto onde ele terminou o primeiro take, né? Por exemplo aqui, ó, esse é a posição no final do primeiro take, e quando vai começar o segundo take, eles estão nessa exata posição para continuar essa caminhada. Reparem que ele está se distanciando ainda mais, né, do personagem feminino. Como eu disse antes, nada romântico. E se a gente for agora então aqui para o terceiro take, né, que ele é mais focado aqui no barco, daí ele vai tirando esse foco, a gente já vai perceber que a gente consegue acompanhar aí um pedaço da caminhada aí do personagem feminino. O masculino, né, por ele ter caminhado um pouco mais rápido, ele já saiu do nosso enquadramento. Mas aí vocês viram a questão da teoria, né? Quando a gente aplica então o efeito de mover massa aqui no filme inteiro, né, ele tem essa continuidade, ó, pessoal, que isso é bem bacana, tá? De você estar aplicando, principalmente quando vocês querem, digamos assim, fazer um movimento de uma pessoa andando pelo projeto, né? Vocês vão mudando os ângulos e aquela pessoa ela já vai continuando aquele percurso, basicamente como se você quisesse, além de apresentar o seu projeto, também está contando aí uma história para quem está assistindo esse vídeo, certo, pessoal? Bom, a respeito do segundo efeito, o efeito mover, então, vamos estar aplicando ele aqui. O efeito mover, então, eu vou estar utilizando ele para mover esse Jeep, beleza? Vamos ver aqui como é que ele funciona. Eu vou vir aqui, ó, por exemplo, na posição inicial dele, seleciono, e aí eu vou dar um leve movimento aqui, só para o Lumion reconhecer qual é o objeto, tá, que eu estou querendo fazer a movimentação. E agora eu venho aqui em posição final, deixo selecionado aqui e trago esse carro aqui para frente. Certo, pessoal? Tomando cuidado aí para não atropelar os nossos pedestres, tá? Vamos mover um pouquinho mais para frente e vamos ver como é que ficou isso. Vamos dar um play. Ele está se movendo bem devagar, né? Como se ele estivesse basicamente acompanhando aí o pessoal. Só vamos colocar um motorista ali dentro, né? Para não parecer um carro fantasma. E na verdade até tem, ó. Ele está habilitado aqui, o motorista. Porém ele não está texturizado, quase não dá para ver. Mas enfim. Ainda sobre o efeito aqui de mover, pessoal, né? A gente repara que existem outros comandos aqui que a gente pode utilizar, por exemplo, o comando mover, que foi o que estava selecionado para mim fazer essa movimentação aqui que vocês viram.
Eu também posso fazer um movimento vertical, tá? Movendo essa viatura, esse Jeep, dessa forma. A linha vermelha ela acaba nos mostrando, né, qual que vai ser o percurso. E a gente sabe que nenhum carro voa dessa maneira, então esse movimento aqui não vai acontecer, tá? Deixa eu mover ele aqui para baixo. Aqui eu também tenho a opção de rodar, né, ou rotacionar. Eu posso estar selecionando aqui, ó, eu já estou na posição final. Eu posso estar girando o Jeep para cá, por exemplo. E aí o que eu teria? Na minha animação eu teria ele fazendo, né, como se fosse uma derrapada, né? Olha só. Então tudo a gente consegue estar criando vários efeitos, várias possibilidades aí dentro desses efeitos. Claro que eu não vou deixar esse movimento desse jeito, né? Vamos aqui corrigir esse movimento dele, tem que ir para frente certinho, aqui. O tamanho dele, se eu quisesse que, por exemplo, nesse ponto aqui ele tivesse um tamanho normal e aqui ao final ele tivesse desse tamanho, também é outra coisa que eu posso estar fazendo. Olha só, ele vai crescendo, ó. Tá? Vamos voltar ao efeito. Claro que eu não quero que ele esteja desse tamanho depois. O problema é que aqui a gente não vai ter a referência de tamanho dele, ó. Tá? Se eu for querer usar o comando escala lá fora, vai dar tudo certinho. Aqui já não deu certo, ó. Aqui eu já não consigo ver a referência, qual é o tamanho que ele precisa estar, pelo certo. Também tem outros comandos aqui no giro no eixo X, giro no eixo Y também que eu posso estar utilizando, mas enfim, o comando, o efeito, aliás, mover, seria este. Vamos estar adicionando agora mais um bloco bem famoso aí do Lumion, que é aquela criancinha correndo com um aviãozinho. Tá colocando ele aqui, ó. Meninos. Aqui está ele. Vamos estar colocando aí o menino aqui atrás do casal, tá? Pelo menos aqui é um casal ainda, agora ele começou a abandonar ela, talvez eles vão se separar, mas enfim. Vamos colocar ele ali. E agora a gente vai utilizar então o comando mover avançado, pessoal. Vamos vir aqui na opção editar. E aqui então no comando de mover avançado, a gente tem aqui a linha do tempo da nossa animação, ó. Tá? Como eu setei, eu configurei, aliás, 6 segundos para cada take, a gente repara que aqui, ó, ele já está certinho com os 18 segundos, certo, pessoal? Então agora eu coloco aqui no início da animação, tá? Porque eu vou estar configurando a posição inicial do menino, tá? Nesse tempo aqui, que é o tempo 0 da animação. E para mim criar a keyframe, tá? Que vai representar a posição dele nesse momento da animação, eu só pego ele e movimento ele um pouquinho aqui, ó. Reparem que aqui ele já criou essa keyframe. Se eu quiser remover ela, eu posso estar removendo aqui. E agora eu vou avançar essa animação por esses 18 segundos. E o término da animação do menininho vai ser mais ou menos aqui. Também posso fazer movimentos de altura do objeto, posso estar alterando o tamanho do objeto, posso estar rotacionando o objeto, inclusive nos outros eixos também, tá? São comandos ali bem semelhantes aos comandos que a gente viu no efeito mover, tá? Só que aqui no mover avançado a gente consegue estar vinculando tudo isso que a gente está fazendo com a linha do tempo, né? A gente pode estar criando keyframes diferente de lá, que a gente tem o início e o final. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma outra keyframe aqui, ó, no meio, né? Por exemplo, mudando a direção desse menino, também eu poderia estar fazendo isso. Então vamos dar uma olhada como é que ficou. Aparentemente o movimento do menino ele tá bem real, tá? A movimentação da passada dele tá bem proporcional aí ao movimento que ele tá fazendo. E o Jeep, aparentemente, eu coloquei ele do tamanho certo também. Então beleza, pessoal, esses são os principais efeitos de animação, né? No que diz respeito aí à movimentação dos objetos do Lumion, certo? Movimento avançado, mover massa. Vou apresentar aí também um outro efeito para vocês, que é o efeito então de desvanecer entrada-saída, certo, pessoal? Vamos estar adicionando ele aqui. O que faz esse efeito, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, vamos só dar um play. Reparem que ele sai dessa tela escura e vai revelando a animação. Na mudança de takes ele não faz nada, porém aqui no final
ele também vai fazer esse escurecimento, certo, pessoal? Tem outros parâmetros que a gente pode estar mudando, por exemplo, aqui a duração em segundos, né, desse movimento de revelar a animação por baixo, quantos segundos que vai durar isso. Se eu quiser deixar 4 segundos, por exemplo, ó, ele vai demorar bastante, tá? Só que aí eu acho que perde um pouco a finalidade. Vamos deixar nesse 1 segundo mesmo. Aqui também tem a duração da saída, que seria basicamente a mesma coisa, só que diz respeito aqui à parte do encerramento do vídeo. Aqui abaixo, né, reparem que a gente tem a configuração de partir da tela preta, partir da tela branca, partir também de um borrão e o borrão preto. Tá? Aí tu pode estar escolhendo essas configurações conforme o teu gosto. Caso você queira colocar essa transição também quando ele vai fazer essa mudança de takes, tá? Aí você não vai aplicar aqui no filme inteiro, tá? Aí você vai excluir ele aqui, ó, e você vai selecionar o take e aí você vai colocar o efeito de desvanecer aqui dentro desse take, beleza? Eu vou vir nesse próximo take, colocar o mesmo efeito e no próximo o mesmo efeito. Tá, agora eu vou clicar aqui em filme inteiro, vamos ver como é que ficou. Certo, pessoal? Então, este efeito então dessa transição também está bem explicado aí para vocês. Caso vocês queiram fazer isso dentro do Lumion, é possível, tá? Eu geralmente faço esse tipo de coisa no editor de vídeo, tá? Aqui eu deixo a animação ela bem cru aqui dentro do Lumion, depois eu faço toda essa questão de efeitos dentro do editor, mas aí, né, pode ficar a teu critério, como tu achar melhor. Um outro efeito para trazer para vocês, pessoal, também seria o efeito de borrão de movimento, tá? A gente encontra aqui em câmera, borrão de movimento. Vamos executar aqui para ver como é que ele ficou só aplicando ele por padrão. Então reparem que aqui, ó, o Jeep, as pessoas, eles ficaram com um certo desfoque, um certo borrão, realmente por essa questão de movimento, e não só as pessoas. Reparem também que o chão, ele também ganhou um certo desfoque, porque a minha câmera, ela também está se movimentando, tá? Se ela tivesse parada, esse chão aqui, provavelmente ele não estaria com esse desfoque. E para isso eu vou estar criando uma nova câmera aqui para mostrar isso para vocês. Vamos estar colocando uma câmera mais ou menos nesse ponto aqui, bem pertinho do chão para a gente perceber isso. E uma outra câmera exatamente nessa posição. Vamos colocar aqueles 6 segundos, tirar o final suave, começo suave, salvar. Voltamos aqui para o filme inteiro, tá? É aqui que eu coloquei o borrão de movimento, então ele vai se aplicar para todos os takes. Já vamos posicionar aqui pelo terceiro take para a gente estar vendo isso. E aqui, como a gente está vendo, a gente não percebe desfoque nenhum no chão, tá? Mas as pessoas, elas estão sim desfocadas. Eu posso estar aumentando esse desfoque se eu quiser, tá? Aqui talvez não tá dando para perceber tanto. Afinal, eles estão caminhando, né? Eles não estão se movendo com tanta velocidade. Um outro efeito ele pode ser conseguido caso você queira fazer uma renderização, uma animação de uma fachada, e aí você coloca um carro passando na frente da fachada com esse borrão de movimento. Você pode estar conseguindo um efeito bem interessante. Um outro detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês bem brevemente, pessoal, seria como que a gente consegue estar vinculando certos efeitos do Lumion com a nossa animação, fazendo uso das keyframes, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui o efeito de profundidade de campo, aqui tá ele, e quando a gente está dentro de uma animação, reparem que aqui tem, ó, criar quadro-chave, tá? Que basicamente isso aqui seria a criação de uma keyframe, certo, pessoal? Então, para isso, eu poderia estar criando efeitos aí de mudança de foco. Por exemplo, eu poderia começar essa animação focando lá atrás nos barcos, deixando o desfoque aqui nesse início. Então para isso eu posso estar aumentando a quantidade aqui para a gente ver melhor. E aí a gente vai colocar o foco lá atrás, ó. Distância focal. Dessa forma, né, vocês estão percebendo que o oceano, os barcos lá, eles estão focados. E aqui, ó, as pessoas, eu não estou enxergando elas, tá? Elas estão completamente desfocadas.
E agora a gente vai criar essas keyframes aqui, ó. Vou criar no quadro-chave da quantidade. Nesse frontal e posterior eu vou criar aqui também. E na distância focal também. E agora aqui no meio da minha animação eu vou fazer uma transição desse foco. Para isso eu vou estar criando esses quadros-chaves aqui, ó. Nesse primeiro momento eu vou manter a mesma configuração, só que aqui logo adiante eu vou criar novos quadros-chave e eu vou estar modificando aqui, ó, o foco para cá agora. Dessa forma a gente está percebendo que os modelos aqui eles estão completamente focados e lá atrás completamente desfocado. O que eu acabei criando aqui nessa transição, ó? Então vocês conseguem perceber agora que ficou um efeito bem interessante de mudança de foco, né? E dentro do Lumion existem vários efeitos com essa possibilidade de a gente criar esses quadros-chave. A gente consegue estar criando aí efeitos bastante interessantes, beleza, pessoal? Um último detalhe que eu gostaria de comentar para vocês é a questão da renderização, certo, pessoal? Assim como a gente consegue aí estar aplicando efeitos individualmente em cada um desses takes, a gente também consegue estar renderizando individualmente esses takes. A gente viria aqui, renderizar clipe, tá? Se eu quiser renderizar o segundo, renderizar clipe. Assim como também tem a possibilidade de clicar aqui, ó, e renderizar o filme inteiro, tá? Ele vai renderizar todos esses takes. Se tu puder colocar individualmente, eu percebo que o Lumion ele apresenta um rendimento melhor, tá? Ele acelera um pouquinho mais o teu render quando você coloca por takes separados. Geralmente quando tu coloca aí para ele renderizar o filme inteiro, ele demora muito mais, tá? E uma dica final aí para ti, quando tu for renderizar as tuas animações, né, que tu ficou horas e horas trabalhando em um determinado arquivo, reinicia a tua máquina antes de dar o comando de renderizar, tá? Porque geralmente o computador ele fica tanto tempo trabalhando, ele abre X processos na memória dele e ele fica bem carregado. E quando a gente reinicia o computador, ele acaba fechando todos esses processos que a gente não precisa e que acabam pesando nesse render. Essa dica aí final, pessoal, geralmente em um vídeo de 15 horas de renderização pode se transformar aí em um vídeo de 4 horas de renderização facilmente, tá? Só de tu tá limpando a memória do teu PC através desse processo de reiniciar a máquina. Então, pessoal, esse tutorial chegou ao fim. Se tu gostou dessas dicas, te inscreve no canal. Se tu não é inscrito ainda, deixa um curtir pra gente, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro aí dos próximos tutoriais do nosso canal. Tem dica de animação que ainda tá por vir, tem muitas dicas muito interessantes aí, além das várias dicas que já estão postadas no nosso canal sobre Lumion, SketchUp, Photoshop, Adobe Premiere, Corona Render também, que é outro renderizador ali que roda dentro do 3ds Max. Então tem bastante conteúdo aí para vocês no nosso canal. Beleza, pessoal? No mais é isso, até o próximo vídeo e valeu! To what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated.